Olá, Martins. Martins, travou o Periscope. Voltando aqui, continuação do contrato de locação. Olá, olá. Obrigado, Ludi. Periscope travou. Periscope. Continuando a feitura. Nívia Silvia, tudo bem contigo? Boa noite. Abi, voltando. Continuando a feitura do contrato de locação, paramos na cláusula do prazo. Corações na tela. Pois é, travou aqui. Ele, quando passa um determinado tempo, ele trava sozinho. Tá bom? Mas tranquilo. Se travar, eu volto novamente. Paramos na cláusula do prazo. Pessoal da retransmissão, vocês também podem dar corações, tá? É batendo na tela de qualquer lugar do celular. Obrigado, Abi, pelos seus corações. Quem não me segue, pessoal, clica nesse bonequinho aqui, nesse homenzinho, para passar a seguir, tá? E do iOS é da esquerda para a direita, você puxando, aí você clica lá em seguir, que aí você será notificado toda vez que o Papo Imobiliário entrar no ar. Aqui é um programa nas segundas, quartas e sexta-feiras, com temas diversos acerca de negócios imobiliários. Tudo bem? E muitas dicas, conhecimentos e novos conceitos, tá? Do corretor do século XXI, o corretor antenado em tudo, tá? E de uma forma prática, que não adianta muita técnica se a gente não sabe aplicar aquilo no dia a dia da nossa profissão. E vocês normais também, consumidores, pessoas da sociedade geral, é bom saber para se proteger, tá? Dos maus profissionais, tá? E saber o que está fazendo com os bons profissionais também. Cabe a você. Obrigado, Malu. Emilude, por convidar seu seguidor. Então, voltando para a cláusula do prazo, corações na tela. O sugerido para contrato de locação residencial são 30 meses, tá? 30 meses. Lincoln, posso fazer menos de 30 meses? Pode. Onde está falando isso? Artigo 46 da Lei 8.245 do ano de 91. Que lei é essa? É a Lei Especial de Locações. Lei Especial de Locações. Está dentro do nosso Código Civil brasileiro. Tá bom? E o artigo que trata isso é o artigo 46, que fala que os contratos de locação residencial é sugerido que se faça no prazo de 30 meses ou mais, tá? Para ter direito à denúncia vazia. Eu já expliquei o que é denúncia vazia, que você, fim do prazo, 2010 não, o Código Civil é de 2002 e a Lei de Locação é de 91. O Código Civil é 10.406 de 2002. Dentro do Código Civil tem a Lei Especial de Locação, que é o número 8.245 de 91. Dentro da lei, olha lá, Kleber, dentro da lei tem o artigo 46 que fala acerca deste assunto do prazo de locações residenciais. 30 meses é o sugerido. 30 meses é o sugerido, tá? Ah, Lincoln, ele só vai ficar, tudo bem, Kleber? Boa noite, seja bem-vindo. O meu locatário, ele só vai ficar 12 meses, porque vai ter que trabalhar só 12 meses. Então tem brechas da lei, você coloca do prazo 30 meses, mas coloca um parágrafo único, que ele vai ficar os 12 meses, inclusive, tá? Vai ficar isento de pagar a multa contratual se ele ficar os 12 meses, tá? Ah, se ele quiser passar, se ele passar os 12 meses, ele pode ficar até os 30 meses. Mas você fez o trem certo e ajudou ele a ficar os 12 meses sem multa contratual. Era 12 meses que ele queria, né? A lei faculta esse tipo salvo, as brechas da lei, como se falam, né? Então, matou o prazo sugerido 30 meses, tá? 30 meses ou mais. Menos de que isso é arriscado. Pode fazer? Pode fazer. No contrato você pode colocar tudo.
Tá? Então, seguindo, vamos para a próxima cláusula. Quando você achou do aumento do financiamento da Caixa para imóvel usado? Kleber, achei fantástico. Isso vai impulsionar agora, principalmente, a venda de usados, né? Porque seja rico ou seja pobre, precisamos de mais empréstimo. O brasileiro adora empréstimo, né? E se for de uma forma mais baixa e uma quantia maior, né? Antes era 50, agora vai para 70, né? Então vai ser melhor. Eu vou ficar menos descapitalizado, tirar do meu bolso mais dinheiro para comprar aquele imóvel no lapso tempestivo de 30 anos. Então foi excelente, né? Excelente. Esse caos político, né? E econômico que o nosso país enfrenta, isso vai dar um gás na compra e venda de usado e vai proporcionar às pessoas a terem sua casa própria, né? Sim, ainda continua sendo um juros pequeno comparado com os bancos particulares, né, Kleber, que é muito alto. Mas enfim, só falando para a pessoa de baixa renda, só um cara se livrar do aluguel vai pagar muito menos uma prestação dessa, né? Ah, é 30 anos, não importa, mas é teu, né? Se tu morrer, filho, Deus o livre e guarda, vai ficar como herança para teu filho, né? E uma prestação bacana. Então, foi positivo, foi bom nesse cenário, nesse contexto horrível que estamos. Mas seguindo aqui, vamos para a cláusula da confecção do contrato de locação residencial, da cláusula que fala do preço e forma de pagamento. Preço e forma do pagamento. Então, o valor é livre, o valor entre as partes, locador e locatário, proprietário e inquilino. É livre. Mas há o de se praticar o de mercado, né? O de mercado. Tá? Ah, colocou um valor acima do normal, você não é obrigado. Se você quiser contestar, depois que você estiver dentro, você pode entrar com ação revisional. Mas isso é se você estiver dentro já. Se você não estiver dentro do imóvel, meu amigo, eu sou o dono, eu coloco o preço que eu quero. Você aluga se você quiser. Corações na tela, tá? Então, preço e forma de pagamento. Esse pagamento, você tem que colocar na cláusula que será pago através do, exemplo, através do portador, o próprio dono vai receber, te dando o recibo, ou através de outra forma inequívoca. Qual outra forma inequívoca? Boleto, vai pagar na administradora do teu imóvel, tá? Agora é importante colocar uma observação que é no mesmo horário do expediente bancário, para o cara não ter desculpa. Mesmo horário de expediente bancário no endereço tal. O cara não vai ter desculpa. Ah, estava fechado. Não, meu amigo. No mesmo horário do expediente bancário, no endereço tal. Você sabia e sabe o horário para pagar. Você não pagou, entendeu? É deixar as coisas, o que é acordado verbalmente, a gente traz para dentro do contrato, mas de uma maneira legal, né? Em consonância com a lei, tá? Mas é aquela moda antiga, o que vale, o que é tratado de cavalheiro, trato de cavalheiro verbal, tudo bem que o vento leva a palavra, mas a gente pega um teor daquilo e joga no contrato de uma maneira legal, tá? Então não tem desculpa. Horário de banco e no endereço tal, para você pagar, tá bom? Seguindo, corações na tela, seguindo da cláusula do reajuste. A cláusula do reajuste. O reajuste, pessoal, será sempre, na minha casa o dono do imóvel, ele está colocando boneco, para eu poder colocar um ar, está colocando boneco para você colocar um ar. Bem, qualquer benfeitoria que ele fizer no teu imóvel, sem teu consentimento por escrito, pode se incorporar ao imóvel, se você quiser, para auferir valor, agregar valor ao seu imóvel, ou você pode mandar ele retirar as custas dele. Ele está infringindo uma cláusula contratual, tá? Esse aumento, ele varia, depende do IGPM do ano ou IGPM do mês. Esses cálculos, a rigor, você faz o acúmulo anual. Existe até um site que vocês podem jogar e ele faz o cálculo perfeito, chama-se Cálculo Exato. Esse é um site gratuito que você coloca lá o início do contrato, o valor do contrato e o início do reajuste, a data do reajuste. A rigor é anual, tá?
mas depende, varia. Cada mês o IGPM, que é o indexador, né, ele tem um percentual e o acúmulo dele também. Então fica difícil te dizer de cabeça, tá bom? Mas não é muito não, tá? Em cima desses 800 qualquer valor. Não é muito. Não é muito, é pequeno. É pequeno. Muito pequeno mesmo. Então é melhor o reajuste pela valorização do contexto, a valorização do mercado, as casas naquele bairro aumentou, acabou o contrato, aí você aumenta, pô, de 800 aumenta para 1.000, acabou o contrato, tá? Agora aquele ajuste anual do governo é muito pouco, não, é pouco, tá bom? Então, reajuste será anual, tem que ter os indexadores. Tem o IGPM ou o IPC. O que são os indexadores? São os fatores que faz os reajustes em cima do aluguel. E esses são chancelado pela Fundação Getúlio Vargas. É o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, ou o IPC, Índice para casa, minha vida nova, ou comprar pelo final do mercado usada. Então, depende da sua renda. Digamos na Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal para ajudar as pessoas que têm baixa renda. Se você tiver uma renda baixa, você pode... O que é uma renda baixa hoje no raciocínio rápido? R$1.400, R$2.000. Você pode, na simulação, você pegar o teto máximo como é que se diz? O teto máximo do bônus que o governo dá. O subsídio, o teto máximo é quase 18 mil. Então é bom você, subsídio. Você com a renda baixa, no Minha Casa Minha Vida, você pode pegar o teto. Já é uma ajuda, um subsídio. Subsídio é um bônus, né? De 18 mil, 17 mil, você já começa bem esse imóvel. Agora, no usado, você pode ter isso, mas não necessariamente, depende da coisa, não necessariamente todo o subsídio, pega alguma parte. Por quê? Porque aquele proprietário, ele vai querer os 10% a rigor de entrada, né? E o da Minha Casa Minha Vida já está ali tabelado. Então, do reajuste, você tem que colocar um indexador. Ou você coloca o IGPM ou o IPC, Índice Geral de Preços de Mercado, ou Índice de Preços do comercial, tá? Um dos dois tem que ter no contrato de locação para o reajuste anual, tá? Seguindo agora dos encargos. O que são encargos, pessoal? Encargos são, juridicamente falando, são acessórios da locação. O que são acessórios da locação? É tudo aquele que você vai pagar fora o valor do aluguel. Exemplo, a conta de água, conta de luz, condomínio, IPTU, taxa de bombeiro, tá bom? Seguro, tudo isso são acessórios da locação. Agora, uma super dica, não sei se vocês sabiam, mas vai aqui, conta fixa, né? Conta, mas ela pode ser flutuante também. Fixa e flutuante também é um acessório da locação. Mas a rigor fixa. Pessoal, a lei da locação é do ano de 91, Lei 8.245. Ela foi revogada parcialmente no ano de 2009. Depois de 91, ela sofre uma revogação parcial. O que é a revogação parcial? Alguns artigos são incrementados, outros são derrubados, outros são modificados. E veio uma modificação, veio um advento do nosso legislador, nossos queridos e amados senadores. Eles revogaram da seguinte forma: acessório, Rubão, seja bem-vindo. Acessórios da locação, agora, a partir de agora, com o advento da lei de 2009, a partir de agora, cabe a ação de despejo por falta de pagamento. Olha que advento grave.
Anteriormente você ficou devendo o aluguel, eu poderia entrar, eu proprietário, com ação de despejo por falta de pagamento, porque você atrasou o aluguel. Hoje, ou seja, a partir de 2009, eu também posso entrar com ação de despejo de pagamento por falta dos acessórios da locação. Sabe o que significa isso, pessoal? Você está devendo condomínio, água, luz. Eu posso te despejar. Eu posso te despejar. Independe do aluguel. Grave. É grave. É grave. Onde está isso? Na Lei 12.112 de 2009. Lei 12.112 de 2009. Você pode conferir isso, tá? Cabe agora ação de despejo. Então, muito cuidado. Fiquem em dia também com seus acessórios de alocação. Tá bom? Agora, seguindo, do destino do imóvel, do destino, será alocado para a cláusula, será alocado para fins residenciais. Vocês vão encontrar uma expressão jurídica chamada intuito personae. O que é isso, intuito personae? Gente, é personalíssima. Se você alugou para residência, você não pode fazer uma boate, você não pode fazer um comércio. Você alugou para residência, tá? Então é importantíssimo colocar isso na cláusula de destinação da locação residencial. Afinal, estamos falando do contrato de locação residencial. A destinação é intuito personae ou personalíssima. Você vai explicar ao seu cliente, tá? Interpretar isso para ele, tá bom? Mora. O que é mora, pessoal? Mora é estar em dívida, é estar inadimplente. Mora. A cláusula da mora. Nessa cláusula da mora a gente pode colocar juntamente multas e encargos. Tudo bem, Ramon? Multas e encargos. Geralmente a prática comercial, a prática mercadológica da multa no contrato de locação residencial, a rigor, são 3 vezes o valor do aluguel. Se o valor do aluguel é R$1.000, o valor da multa contratual, se você vier a infringir alguma das cláusulas, você pagará também a multa rescisória no valor de R$3.000. Porque são 3 vezes o valor do aluguel. Você me perguntar, a lei diz isso, Lincoln? Não, isso é uma prática mercadológica. Pode ser mais essa multa? Pode. Mas a rigor, o praticado são 3 vezes o valor do aluguel. Tudo bem? Tá. Falando em multas e encargos, mais a multa de 10%. Multa contratual, 3 vezes o valor da alocação, mais a multa. Quanto é essa multa? É 10% por atraso. Por atraso, ora, você está dando o prazo do aluguel a ele. Você está dando mais 5 dias corridos ou 5 dias úteis de uma forma voluptuária, um bônus a ele. Ele atrasou esses 5 dias, você vai cobrar uma multa de 10% em cima daquele valor do aluguel, R$1.000, você vai cobrar 1.100, vai cobrar R$100 de multa, tá bom? R$100 de multa. Aí atrasou a multa, atrasou mais um mês, em cima dos 5 dias, mais um mês. Então você vai cobrar mais 1% de juros, também é uma prática de mercado. Ou você coloca o acumulado de 12 vezes, juros de 12 vezes ao ano, que dá 1% ao mês. Ou seja, na prática, atrasou o aluguel, multa, além do tempo que você deu, bônus de 5 dias, multa de 10%, mais 1% a cada mês, tá bom? Tá? Agora, se for um cálculo judicial, eu vou te despejar, aí você faz o cálculo proporcional da multa, proporcional, foi outro advento da lei, da nova lei de locação. A multa agora não é cheia, a multa agora é proporcional ao tempo. Você pode, isso aí pode entrar numa infração contratual, se tiver no contrato. Mas aí você pode, os vizinhos podem
dá uma queixa-crime dele acerca de barulho, se ele passar das 10 horas, e você, com várias queixas dessa, você pode entrar na justiça com uma ação de infração, despejo por infração contratual. Por quê? Ele está tertubiando, ele está atrapalhando o sossego alheio, e aquilo vai te trazer problemas, tá? Então, ele está infringindo de alguma forma aí uma infração contratual. Mas isso tem que ser tudo, essas notificações, um boletim de ocorrência várias vezes, ou né? Para ficar uma ação mais consistente, né? Que é muito relativo. Tem vizinho também que reclama de tudo, tá? O direito brasileiro trabalha muito com provas materiais, não é só testemunhais, não. Muito mais forte as provas materiais. Seguindo aqui, então, a cláusula da multa e encargos. Então, a multa é 3 vezes o valor aluguel, a multa contratual, que vai se transformar em proporcional, tá? O tempo que ele usou, pagou, normalmente ele não vai pagar, tá? Ele vai pagar o que falta ainda, essa da multa contratual. Mas a multa por atraso 10% e juros ao mês de 1%, tá bom? Mas os honorários advocatícios também podem incluir nessa cláusula. Tudo isso bonitinho para ele, se ele infringir, se ele for despejado. Agora, a próxima cláusula é da conservação. É responsabilidade diversa das partes. Não sou corretor, mas esse assunto me interessa muito. Pô, fico muito feliz. É muito feliz. É esse o intuito para a sociedade de uma forma geral. É preparar vocês. Sim. E para você, para sua mãe, para qualquer pessoa, você vai saber, porque a gente vai fugir da síndrome do achismo, né? Tem esses paradigmas, eu acho, não. Vamos em cima do remédio jurídico. Não sou eu que estou dizendo, é a legislação. Então aqui eu vou te dar a forma prática e te dar o remédio jurídico. Você vai no papai Google, no titio Google e você comprova isso, né? Para não ficar com o cliente brigando, debatendo, ou então, muitas das vezes, com o advogado, que às vezes tem um paradigma do advogado é a voz de Deus. Mas não, advogado, eu sei que não é isso. E eu estou te provando aqui pelo artigo tal. Aí você deixa aquele advogado em saia justa, né? Mas tudo bem. Mas um bom advogado, um bom profissional, ele vai te fundamentar, ele vai te dar uma aula e ele vai te dar o remédio jurídico, tá? Para te ensinar. Eu estou ganhando tua grana, né? Eu tenho que te ensinar. Eu não tenho que, por mais que você não seja entendedor, mas eu vou te dar de uma forma leve, falar aquela praticidade. Seguindo, a cláusula da conservação. A responsabilidade, pessoal, é diversa das partes, tanto do locador quanto do locatário. Qual é a responsabilidade adversa do locador? É entregar o bem em ordem, o imóvel em ordem, todo pintado, né? Sem avaria nenhuma, né? Para isso você faz um laudo de vistorias com fotos. Entra no imóvel antes e mostra tudo, ó, tá tudo funcionando. Se você tiver um laudo técnico que o imóvel não tem rachadura, não tem vícios ocultos. O que são vícios ocultos? É problemas da hidráulica, problemas na elétrica. Então, às vezes você tem um laudo de engenheiro. Então, mostra ao teu locatário, ó, tá tudo em ordem. Sabe por quê? Porque senão você vai responder pelos vícios ocultos antes da locação, mesmo antes do cara ter entrado. Se tiver problema ali, você vai responder, porque o seu dever como proprietário é entregar o imóvel em perfeito estado de habitabilidade, e o seu de locatário é entregar o imóvel da mesma forma, salvo as avarias comuns do tempo, né? Desgaste natural do tempo. Isso aí é normal, né? É normal. Então é bom fazer um laudo de vistoria e fotos. Bastante foto, pessoal. Foto é prova material. E hoje você não gasta filme mais tirando foto, né? Então, garantia da cláusula da garantia. Corações na tela. Eu estou carente, eu preciso de corações. Quem não me segue, clica nesse bonequinho, nesse homenzinho para passar a seguir. Pessoal da retransmissão, vocês também podem dar corações. O ITBI, você está falando de ITBI, esse IPCI eu desconheço. O ITBI é um imposto obrigatório, é imposto de transmissão de bens imóveis.
Isso é obrigatório em toda venda de imóvel, Kleber. Isso é de forma obrigatória. E quem cobra isso é a prefeitura. E quem avalia isso é o fiscal da prefeitura. Mas se você achar muito alto o valor, você pode entrar com processo administrativo na prefeitura para impugnar aquela avaliação e pedir outra, tá? Mas isso não é o corretor que pede. O corretor tem que pedir. Mas isso é obrigatório em qualquer venda de imóvel para a prefeitura daquela localização do imóvel. E o cartório também pede isso. Ele só lavra quando ele tiver esse imposto. Ou seja, é uma forma do município ganhar dinheiro em cima do teu patrimônio pessoal. Triste, né? Triste. Pois é. Boa pergunta. Por quê? Porque nossos entes federativos, eles têm que ter dinheiro para ele estar gastando nesses paraísos fiscais, para ele estar gastando no uso pessoal dele, né? Mas a arrecadação eles têm, eles inventam. Está para surgir novamente a CPMF, horrivelmente, né? Imagina isso. Agora vai nós, cidadãos comuns, não pagarmos isso aí, para a gente ter várias multas. É Brasil, meu amigo, é Brasil. Seguindo, da cláusula da garantia. Cada contrato é sugerido, cada contrato de locação tem uma garantia locatícia. Garantia locatícia. Mas voltando na prática, nada é garantido. Tudo bem, contador, daí, sigam esse homem. Sigam esse homem para aprender sobre contabilidade. Contabilidade. Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Cláusula da garantia, pessoal, garantia locatícia é sugerido que tenha uma no contrato. Mas você também não pode ter em contrato, se você optar em não escolher nenhuma da garantia, pode. Aí você me pergunta, poxa, nada é garantido 100%. Não é uma garantia de um depósito calção, não é um fiador que vai garantir o sossego pleno da tua locação. Vamos combinar. Né? Você pega um fiador com 2 imóveis, 3 imóveis. Você tem que penhorar aquele imóvel, justiça, para você honrar aquela dívida. Não vamos pensar em justiça. Sabemos como a justiça brasileira é morosa. Vamos ter a noção prática. Eu não quero ir para a justiça. Eu não quero. Mas a legislação sugere que tu tenhas no contrato de locação uma garantia. Quais são as garantias no nosso ordenamento jurídico? São 4 as garantias locatícias. A primeira é o depósito calção. Pessoal, o depósito calção é a quantia em dinheiro, que pode ser até 3 vezes o valor da locação. Podendo ser 1, podendo ser 2, podendo ser 3. Isso é uma garantia locatícia. A segunda mais famosa é o fiador, a pessoa do fiador, que deixa um imóvel como garantia. Aí você me pode perguntar, mas só que aquele imóvel não é é impenhorável. É penhorável agora, teve uma mudança da lei, que o bem único de família pode ser penhorado sim. Sabe quando? Para pagar dívidas de pensões alimentícias e para pagar dívidas com condomínio. Acabou isso de não é impenhorável. Existem situações que podem ser sim penhorável aquele único bem de família. Então, mas isso é outro tema, outro assunto, mas é uma garantia. Mas se tiver calção, é indispensado fiador, né? Então, vamos chegar lá, Kleber. Então, vamos falar das 4 garantias: depósito calção, fiador, seguro fiança, aquele que, ao meu ver, é igual ao seguro do carro, tinha tudo para, vice-versa, tinha tudo para decolar o seguro fiança, mas não decolou a nível nacional, né? É igual ao seguro do carro, se você não pagar, o banco paga por ti, né? E tem o título de capitalização, que são fundos de investimento que você fica bloqueado para pagar um possível inadimplemento da sua locação. Tudo bem. Então, existem 4 formas. É obrigado, para não constituir contravenção penal, no artigo 43 do Código Penal, é contravenção penal, pedir mais de uma garantia locatícia no mesmo contrato. É proibido, é contravenção penal. Não pode. Você tem que escolher uma garantia tão somente. Ou fiador, ou depósito calção, ou seguro fiança, ou título de capitalização. Uma. Tem gente que parece clichê, tem gente que pede fiador, tem gente que pede depósito calção. Tudo junto.
Aí, repito, o início desta live, num contrato de locação, que é a vontade plena das partes, qualquer que seja o contrato, é a liberdade de escolha. Você pode colocar tudo, meu amigo, dentro do contrato. Mas existem cláusulas penais, existem cláusulas nulas de pleno direito quando chega na mão do magistrado, do juiz. Tá bom? Então, repito, se a justiça é morosa, você fazendo a coisa certa, imagine fazendo a coisa errada. Então vamos aprender a fazer a coisa certa. Então, num contrato de locação residencial, só pode ter uma garantia locatícia, ou então nenhuma. Aí você pode me perguntar, ué, Link, se eu não deixar nenhuma, qual é a minha vantagem? A vantagem é da celeridade no processo. Se não tiver garantia nenhuma, o processo anda mais rápido. Hipoteticamente, né, sabemos como é a justiça brasileira. Gente, eu não estou sabotando a justiça. Eu estou me formando em advogado, em direito também. Eu não estou sabotando. Eu estou tão simplesmente trazendo a realidade. É deficitária, é demorada. Vamos fazer de tudo para não ir para a justiça. Vamos fazer a coisa certa. Você precisa do aluguel e eu preciso do imóvel. Vamos investigar esse locatário antes, minuciosamente. Não vamos só investigar SPC e Serasa, não. Quem nunca entrou no SPC e Serasa que joga a primeira pedra? Agora, o cara está devendo uma sapataria no SPC e Serasa. Ah, não quero teu contrato não, está devendo uma sapataria. Agora, o cara não esquece de fiscalizar se ele tem algum despejo por falta de pagamento. Isso, ao meu ver, é gravíssimo. Ué, se já foi despejado por falta de pagamento em outro imóvel, subentende, presume-se que tu vai ficar inadimplente no meu também, tu já está acostumado. Isso é que é grave, tá? É medir os pesos, é fiscalizar, é ação preventiva. Isso sim é uma forma de não ter problema no futuro. Uma das formas a mais, a que tem que ser feita, né? A que tem que ser feita, tá? Então, seguindo aqui, entendeu? Uma garantia só em um contrato de locação, apenas uma, tá? E não garantia nenhuma e você fica mais célere. Você vai com rito sumário, né, que é mais célere a ação judicial, caso aconteça. Seguindo a cláusula da vistoria. Pessoal, se o imóvel está sendo vendido, não significa dizer que ele não pode ser alugado. Ele pode sim ser alugado, contanto que tenha a cláusula da vistoria. O locatário aluga o imóvel, tem ciência que o imóvel está sendo exposto à venda e que terá visitas de possíveis interessados no dia tal e no horário tal. Você tem que colocar essa cláusula expressa, tá? Então, cláusula da vistoria. Se o imóvel estiver sendo vendido, mesmo se não esteja sendo vendido, você que a partir do ano, você como locador proprietário, você quer entrar lá para dar uma fiscalizada se está tudo em ordem, né? Se ele não infringiu nenhuma infração contratual. Seguindo a cláusula do foro. O que é foro, pessoal? Não, Kleber. Boa pergunta, Clebão. Boa pergunta. Parabéns, cara. Não. Você pactuou um contrato, você assinou um contrato com ele. Para você despejar ele tá em dia com tudo? Não tem. Você fechou um contrato com ele de 30 meses, ele está super em dia. Você não pode despejar ele por mera liberalidade sem ter um motivo plausível. Qual o motivo plausível? Está elencado no artigo 9º. Falta de pagamento, infração contratual, tá? Uso próprio, digamos que você ficou sem casa para morar. Mas você não pode pelo bem prazer. Tem muita gente que pede esse imóvel de volta para uso próprio, mas é para alugar outra pessoa mais caro. Você vai ser fiscalizado. Então, se ele tiver em dia, você só pode tirar ele com motivos plausíveis. Tem um motivo muito concreto, é para uso próprio. Mas aí você tem que provar na justiça que você está sem casa para morar, e o nome mesmo já diz, para uso próprio. A justiça vai te fiscalizar por 1 ano se realmente você está morando ali e você falou a verdade. Porque se você mentiu, essa ação pode se tornar regressa contra você. Você mentiu, tem muita gente que pede para uso próprio, mas isso não é fácil não.
mole de boca, não. Você tem que entrar com ação e mostrar que você está sem casa e você quer de volta, quer reincidir o contrato antes do tempo, porque você está sem casa. E você tem que ficar morando um ano ali, tá? Você vai ser fiscalizado pela justiça, tá? Porque aí é bom demais. Pô, você fechou o contrato, o cara tá todo em dia. Você tá contando com aqueles 30 meses do aluguel. E o cara tá contando com o imóvel. Como é que ele pode sair se é o prazer? A punição do dono é essa ação ser invertida para você. Danos morais, danos materiais, né? Até uma criminal aí de falsificação de provas, né? Falsificação de provas. Cabe até uma ação criminal. É muito bom. O cara vai ficar na rua porque você quer o imóvel. Você não foi com os córneos dele, acontece. Eu não quero. Fez um contrato de 30 meses, eu quero em um ano eu quero de volta meu imóvel. A justiça não vai te dar, se não tiver respondido. Moral, material, porra toda. Se estiver bem assessorado pelo outro advogado, eu vou te acabar contigo. Vou colocar tudo que tiver, tudo que couber, eu vou colocar para defender meu cliente, né? Então, do fórum agora, a próxima cláusula do fórum. As partes elegem o fórum tal. Pessoal, é bom colocar o da cidade da situação do imóvel. A cidade da situação do imóvel, tá? Além que seja bom, é obrigatório pelo CPC, né? O capítulo das competências, né? Das ações reais patrimoniais, é obrigatório o endereço do imóvel, do fórum, tá? Fórum tal, que é da situação do imóvel, tá? Obrigando, essa palavra, obrigando herdeiros e sucessores, porque vai, Deus o livre, guarde, você falece, os seus herdeiros ou sucessores, herdeiros, né, filhos, sucessores, né, para cima na hierarquia, tio, mãe, vai ficar na obrigação desse contrato, né? Porque você morreu, o teu filho vai tirar aquele locatário, não, vai ficar nessa obrigação, tá bom? Então tem que acrescentar isso. Fica na obrigação os herdeiros e sucessores, tá? E das testemunhas, muito se tem dúvida sobre as testemunhas. Pessoal, no contrato de locação, se faz necessário 2 testemunhas com nome completo, RG e CPF. Por quê? Porque, vide o artigo 585 do Código Civil, o CPC, não, desculpa, do CPC, não é do Código Civil, é passado para terceiro, sim. O artigo 585 do CPC fala que para ter validade de execução tem que ter 2 testemunhas ali. Existem algumas correntes que falam o contrário, mas vamos seguir o que o artigo do Código de Processo Civil, o artigo 585, fala, que para ter força de execução, validade de execução, que tenha 2 testemunhas. O que é validade de execução? É para se tornar mais célere aquele contrato e já tem uma execução, já tem uma liminar para adiantar o processo de saída, de sentença, de finalização pelo magistrado, tá bom? Então que tenha 2 testemunhas ali, com o nome completo, CPF e RG, tá bom? Enfim, pessoal, gratidão pela audiência super inteligente de vocês e a sede de conhecimento. Pessoal, só assim vamos elevar para outro patamar a nossa categoria de corretor de imóveis e vocês normais da sociedade vão interagir melhor, vão se prevenir de falsos profissionais e vão saber o que vocês estão assinando. Não é isso, Emilude? É isso. Só com conhecimento a gente vai mudar essa imagem que a categoria tem ruim a nível nacional. Só com conhecimento. E isso é o que vocês estão fazendo, dedicando 30 minutos do tempo de vocês para aprendermos juntos. Cada vez que vocês fazem uma pergunta, 30 dias para sair ou 15 dias. Acabando o contrato, se o contrato tiver por tempo determinado, os 30 meses sugerido por lei, acabou o contrato, você tem que sair no outro dia. Agora, digamos que você faz esse contrato por 1 ano, esse contrato está por tempo indeterminado. Ou então outra forma do contrato indeterminado, se transformar em indeterminado. Acabou o contrato de 30 meses, você deixou o cara lá por mais 30 dias, sem oposição. Esse contrato automaticamente ele se torna por tempo indeterminado. O contrato, quando está por tempo indeterminado, você cabe notificar
notificar o locatário para a saída do imóvel em 30 dias. Contrato indeterminado, tá? 30 dias para ele sair. Sob desocupação voluntária. Se não sair voluntária, você tem que entrar na justiça para uma força de liminar, tá? Mais 30 dias por tempo indeterminado. Então, é isso, pessoal. Até sexta-feira com mais um Papo Imobiliário, outro tema, tá? E me sigam aí para vocês se informarem melhor. Por nada, minha amiga, para mim é uma delícia. Eu aprendo 2 vezes, eu faço amizade. Cada pergunta que vocês fazem é muito rica, porque aí eu aprendo o que está acontecendo na cidade de vocês e a gente vai trocando figurinha. Obrigado, Clebão. Fica com Deus. Boa noite a vocês e até sexta-feira. Pessoal da retransmissão, vocês podem dar corações. Tem sim, Abi, segue no menu do Periscope aí, tem o menu do meu Facebook. Aí segue lá, que tem dicas também, e temos a fanpage do Papo Imobiliário, tá? Aí também tem WhatsApp para casos concretos, tem o Facebook do Papo Imobiliário. Facebook do Papo Imobiliário. Se não achar, entra no meu, que tá aqui no Periscope, né? Eu sou o consultor Lincoln, me acha também no Facebook, né? E o Papo Imobiliário também, tá? Lá eu lanço todo dia o Minuto Técnico, o Minuto Motivacional, tá? Mas esse Periscope aqui que é uma delícia, que a gente tá ao vivo, olho no olho, de uma forma irreverente. Tá joia, pessoal? Boa noite, fiquem com Deus. Valeu, Abi. Queria eu que todos os consumidores fossem esclarecidos como você. Boa noite. Emilude. Tchau. Essa foto da capital pernambucana, Recife. Praia da Boa Viagem. Tchau, pessoal.